Êxodo, capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e dos seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei de egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você vai se recusar a humilhar-se perante mim? Deixe o meu povo, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhoto sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão pouco o que ainda que lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão seus palácios e as suas casas e as casas dos seus conselheiros e de todos os egípcios. Algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros de faraó disseram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe-os, os homens, e prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebe que o Egito está arruinado? Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó e lhe disse: Vão e preste culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, e vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: Disse-lhe o faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos, os cais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, nem toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoe-me ainda esta vez o meu pecado e ore ao Senhor, o seu Deus, para que leve essa praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor soprou com mais força o vento ocidental. Pela manhã o vento trazia os gafanhotos, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que não poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a sua mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas sobre o Egito. Ninguém pode ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz na sua casa que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e preste culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos dará os animais, para nosso sacrifício e holocausto. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher algum deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus,
e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia que vier a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face.